Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM. Começamos mais um bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. No rádio, em São Paulo e no Rio, pela Bradesco Esportes FM e também na internet, em www.negocioesporte.com.br. Eu sou o Sérgio Carvalho e comigo aqui na apresentação do programa está o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala, Sérgio, tudo bem? Olha, muito se fala nos bastidores do mercado esportivo sobre a ressaca olímpica, ou seja, sobre um recuo dos investimentos já esperado, sobretudo nesse ambiente de crise econômica, depois da bonança em torno da maior festa do esporte no mundo. Mas, por outro lado, algumas marcas têm aproveitado a maré olímpica ou o rescaldo da maré olímpica para incrementar ações de responsabilidade social. É o caso da Nike, né, Caralta, que tem investido em iniciativas de inclusão por meio do esporte. E uma dessas frentes é a parceria para estruturar a Vila Olímpica de Acari, na zona norte do Rio de Janeiro. E quem detalha essa e outras ações do tipo no Rio e no país é a nossa convidada de hoje, a diretora de Impacto Comunitário da Nike do Brasil, Alice Gismonti. Ela faz um balanço dos programas para melhorar o acesso de crianças pobres à prática esportiva e avalia se, apesar da crise, iniciativas de responsabilidade social associadas ao esporte tendem a seguir crescendo também por aqui. E já que esta semana terminou o Campeonato Brasileiro, a Caixinha de Surpresas, o quadro que a cada semana lembra um destaque da publicidade esportiva, a gente separou um comercial do álbum de figurinhas do Brasileirão de 2004, da editora Panini. Antes da gente começar o papo com a Alice Gismonti, diretora de Impacto Comunitário da Nike do Brasil, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. O escritório do Barcelona em Nova York, inaugurado em setembro, acaba de fechar o primeiro acordo de patrocínio. Pelas próximas 2 temporadas, o canadense Scotiabank se tornará o banco oficial do Barça na América Latina e no Caribe. Com o acordo, a instituição financeira poderá explorar a imagem do clube e também de alguns dos seus atletas em campanhas promocionais. A Scotiabank ainda vai utilizar a parceria para intensificar os esforços em iniciativas sociais envolvendo o esporte, como o Football Net, um festival de futebol de 4 dias disputado em 6 países latino-americanos. Com o acordo, o Barcelona se aproxima do objetivo de alcançar 1 bilhão de euros em receitas até 2021, que é o equivalente a 3 bilhões e 500 mil reais aproximadamente. No último balanço divulgado em julho, o clube catalão teve um faturamento recorde de 679 milhões de euros, cerca de 2 bilhões e 400 mil reais. A interatividade das plataformas digitais avança com uma bola da vez de clubes e ligas esportivas para atraírem os torcedores. A NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, e a MLS, a Liga de Futebol, investem agora na realidade virtual. Elas fecharam um acordo com a startup Volk para diversificar o conteúdo e proporcionar experiências personalizadas. A novidade segue o passo da NBA. A Liga de Basquete foi a pioneira em adotar os recursos de realidade virtual. No embalo de uma onda de interação entre música e esportes, o Manchester United escalou a trilha sonora oficial para 2017. O aplicativo de streaming de música Deezer fechou uma parceria com o clube inglês e vai oferecer acesso aos torcedores a mais de 43 milhões de faixas e 40 mil arquivos de conteúdo de áudio mais amplo, como os podcasts, por exemplo. Os fãs do United também vão poder ouvir as playlists dos jogadores e as que serão montadas especialmente para os dias de jogos no Old Trafford, o estádio do Manchester. O acordo ainda envolve a integração entre o site do time e o aplicativo de música. A novidade indica o avanço de associações entre a elite do futebol e os serviços voltados ao consumo de música, vídeos, notícias e jogos, tudo via internet. Em 2015, o Sevilha fechou uma parceria com o Spotify.
No mesmo ano, o Corinthians assinou acordo com o Napster. E em 2016 foi a vez do Palmeiras se tornar parceiro também do Spotify. Na dança dos patrocínios de material esportivo, o Atlético Mineiro entra em 2017 vestido de topper. O acordo, cujos valores não foram divulgados, vai seguir por 4 anos. A empresa brasileira já havia patrocinado o Clube Mineiro entre 2010 e 2012 e o Grêmio em 2014. Hoje, a Topper fornece para Botafogo, Paraná, Náutico, Ceará, Remo e Brasil de Pelotas. A marca substitui a canadense Die World, que, segundo os dirigentes do Galo, atrasou a remuneração combinada. Mesmo caso do Fluminense, que já negocia com outros fornecedores para o próximo ano. E depois das notícias do marketing esportivo, a gente começa o nosso bate-papo dessa semana aqui no Negócio é Esporte. A nossa convidada é a Alice Gismonti. Alice é diretora de impacto comunitário da Nike do Brasil. Formada em comunicação social, Alice Gismonti tem MBA em marketing estratégico pela Fundação Getúlio Vargas do Rio e pós-graduação em direitos humanos pela Universidade Cândido Mendes, também do Rio de Janeiro. Ela se juntou ao time da Nike em 2008 como gerente de responsabilidade corporativa. Antes, foi diretora executiva na Comunidade Solidária, onde gerenciou o projeto Rede Jovem, focado na inclusão digital da juventude mais vulnerável em mais de 50 comunidades pelo Brasil. Seu papel era justamente estabelecer as parcerias público-privadas e conseguir fundos, junto às agências multilaterais e corporações privadas, além de também liderar um time de mais de 70 pessoas pelo Brasil. A Comunidade Solidária é um projeto fundado por Ruth Cardoso, antropóloga e ex-primeira-dama do país. Alice Gismonti é atualmente diretora de impacto comunitário da Nike no Brasil e é responsável pela estratégia e pelas parcerias, além de coordenar um projeto que promove o esporte e a atividade física junto a crianças carentes. Alice, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de Negócio é Esporte. Obrigada, é um prazer estar conversando com vocês e com todos os ouvintes hoje aqui. Alice, queria começar esse nosso papo pedindo para você justamente esclarecer como é que, o que significa, esse núcleo de impacto comunitário que você gerencia na Nike no Brasil. Como é que é esse trabalho? Perfeito. Bom, a Nike é uma empresa que respira esporte, nasceu do esporte para o esporte, e a gente acredita que, enfim, toda criança e todas as pessoas têm direito ao acesso ao esporte. Então, esse departamento ele é focado em criar um impacto positivo nas comunidades onde a Nike atua e trabalha, por meio do esporte, por meio da atividade física. Então, é a área que é responsável por parcerias comunitárias pelos programas de voluntariado da empresa e também por parcerias de mais amplo alcance, enfim, com escolas, com parcerias governamentais, público-privadas, para ampliar o nível de atividade física e a importância, a relevância da atividade física no Brasil. Vocês já funcionam, nesse núcleo já funciona há quanto tempo? E em quantas comunidades ele atua? Bom, a Nike tem um histórico de investimento social e de parcerias comunitárias praticamente desde a sua fundação. Aqui no Brasil, a gente já tem mais de uma década de investimento e de parcerias. Hoje são mais de 14 projetos no Brasil inteiro, mas principalmente entre Rio e São Paulo, em mais de 50 comunidades, são mais de 200 mil crianças atendidas por meio desses projetos. E é um compromisso de longo prazo, que a empresa tem, é um compromisso público de, enfim, promover esse impacto por meio do esporte nas comunidades onde a gente atua, onde os nossos funcionários estão, e nas cidades onde a gente está presente com a nossa marca, com os nossos serviços e com os nossos atletas. Pois é, Alice, nos últimos anos a gente tem visto aí uma investida crescente, de empresas associadas ao esporte nessa área da responsabilidade social. Qual é a sua avaliação sobre essas iniciativas? Quer dizer, qual o peso delas para fortalecer, por exemplo, a reputação de uma marca?
Eu acho que é muito importante que todas as empresas estejam, né, enfim, presentes também no campo da responsabilidade corporativa. A Nike faz isso dentro do seu próprio DNA. Né? Assim, o nosso DNA é o esporte e a gente acredita que o esporte é o que a gente tem de melhor para oferecer para a sociedade e para as comunidades. E estudos mostram a importância também do esporte nesse sentido. Então, estudos mostram que existe hoje uma epidemia de sedentarismo, por exemplo, e essa epidemia traz consequências humanas, consequências sociais e consequências econômicas para o indivíduo, para a sociedade, para as cidades, e a gente acredita que, sendo uma empresa do meio do esporte, né, enfim, que acredita nesse potencial que o esporte tem de desenvolver o potencial humano, esse é o melhor formato que a gente tem para oferecer. Então, nesse sentido, a gente faz parcerias com ONGs, com prefeituras, né, enfim, com escolas, para levar o melhor do esporte para crianças, para adolescentes, enfim, e para as comunidades. Eu acho que é super importante que as empresas estejam conectadas com a sociedade, com a comunidade, né, enfim, que possam fazer isso dentro do que elas têm de melhor, né, enfim. Fora esse interesse aí associado à responsabilidade social, né, as pesquisas, como uma pesquisa do Ibope, Repcon, mostram também que as marcas que investem, né, nesse tipo de associação com um estilo de vida saudável, né, costumam melhorar a imagem positiva, a reputação. Vocês também observam um retorno nesse sentido? Quer dizer, como é que vocês avaliam o retorno desse trabalho, desse núcleo de impacto comunitário da Nike no Brasil? A gente não tem uma avaliação sistemática disso, né? Assim, acho que o propósito do trabalho é efetivamente promover esse impacto e levar o esporte para mais pessoas, né? Porque é nisso que a gente acredita. É o que está na nossa missão, inclusive, né? Levar inovação e inspiração para todos os atletas e, se você tem um corpo, você é um atleta. Agora, eu acredito que esse impacto positivo, né, enfim, esse retorno, ele é uma consequência de empresas que estão investindo, enfim, em benefícios para a sociedade, né? Então, eu acredito que de uma forma muito orgânica, isso acaba se refletindo de uma forma positiva para a própria empresa. A gente não tem nenhum tipo de avaliação sobre esse retorno, até porque não é esse o objetivo, mas eu acredito que de forma orgânica e como consequência isso sem dúvida apareça. Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com a diretora de impacto comunitário da Nike do Brasil, Alice Gismonti. E o contrário, hein, Alice? Como é que as marcas podem contribuir para ajudar, né, para a explorar melhor as iniciativas sociais no esporte? O que você vê que pode, com a experiência da Nike, né, e que possam, que outras empresas também possam adotar e possam estimular essas iniciativas sociais no esporte? Eu acho que tem muito ainda a ser feito, né? Enfim, eu acredito que as parcerias, o poder da parceria, né, ele é fundamental nesse sentido. Então, contando um pouquinho da nossa experiência, né, a gente tem parcerias as mais variadas, desde uma parceria com uma ONG que trabalha em uma comunidade com um determinado tipo de esporte, até parcerias, enfim, multissetoriais envolvendo, enfim, outras empresas, governo, agências multilaterais de longo prazo, né, enfim, para promover um impacto um pouco mais sustentável e sistêmico. Acho que um dos exemplos que eu poderia citar aqui agora foi o último projeto que a gente iniciou, que é a parceria focada no legado olímpico, né, a partir da chegada do Rio 2016, com a Prefeitura do Rio, com as Vilas Olímpicas no Rio de Janeiro, com ONGs, né, para melhorar a experiência com o esporte e ampliar o acesso nas 22 Vilas Olímpicas da cidade do Rio de Janeiro. As Vilas Olímpicas, eu não sei se todos sabem, mas são centros de esporte e atividade física gratuitos da Prefeitura, espalhados em 22 bairros do Rio, desde Pedra de Guaratiba até o Vidigal.
né, e já oferecem, né, um serviço gratuito para toda a população, e a gente percebeu ali que tinha oportunidade de a Nike oferecer também apoio, né, para melhorar a experiência. Então, nessa parceria, por exemplo, a gente traz treinamento em esporte e projetos para crianças para os 600 profissionais que hoje atuam nessas vilas olímpicas. Esse treinamento acontece 2 vezes por ano, e entre os treinamentos a gente tem todo um monitoramento, um follow-up de suporte, né, para esses professores, doação de produtos esportivos e material esportivo, uniformização e material para melhorar a qualidade das aulas. A gente leva os nossos funcionários como voluntários, então a gente treina os nossos funcionários e leva para essas vilas. A gente assumiu um compromisso de oferecer 1.000 horas de voluntariado por ano. Na parte de produtos, são 40.000 unidades de produtos doadas por ano, né? Então, e esse é um projeto de 5 anos, né? Um compromisso até 2020 que a gente assumiu. E ainda, né, a gente fez algumas reformas nessas vilas olímpicas, para levar o potencial de inspiração, né, enfim, que o design, enfim, que um espaço pensado para inspirar o esporte pode trazer. Então, desde melhorias de infraestrutura, mas também agregando arte, né? Enfim, a gente levou artistas, grafite para dentro dessas vilas, sempre a partir do que a própria comunidade, né? Enfim, sugeriu e solicitou. E a gente leva também os serviços que a gente oferece em outras partes da cidade, como os clubes de corrida, as aulas de treinamento funcional, que a gente chama de NTC, também para essas vilas gratuitamente, para ampliar, enfim, o acesso, né, enfim, oferecer mais atividades e novas atividades nessas comunidades onde as vilas estão. E o propósito, né, assim, o grande objetivo desse projeto ao longo dos 5 anos é dobrar o número de atendimento, né, o número de crianças atendidas hoje nas vilas, e principalmente ampliar a visibilidade dessas vilas na comunidade, né? Porque é um projeto incrível que, enfim, a Prefeitura do Rio já executa há muitos anos, é uma política pública sólida, mas que, infelizmente, ainda não tem a visibilidade que deveria, né? Então, a gente também acredita que o potencial de comunicação, de visibilidade que a marca Nike traz, né, de eventos, de levar atletas, de levar todo o nosso potencial do esporte para lá, isso também vai ajudar a dar visibilidade para esse serviço que é gratuito e que está à disposição da população. Muito bem, a gente conversa aqui no Negócio Esporte hoje com a diretora de Impacto Comunitário da Nike do Brasil, Alice Gismonti. O Negócio Esporte agora faz um rápido intervalo, a gente volta já. Um pit stop. O Negócio Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. E nós já estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM, no Rio de Janeiro, em São Paulo e também em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet, no nosso site www.onegocioesporte.com.br. Eu lembro que você pode ouvir essa entrevista e também outras entrevistas do nosso programa na hora que quiser, sob demanda, acessando o nosso site. E você pode também ouvir a Bradesco Esportes FM na hora que quiser, pelo aplicativo Band Rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Não deixe também de curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil no Twitter, twitter.com/onegocioesporte. Como eu falei, a nossa convidada de hoje aqui no programa é a Alice Gismonti, diretora de Impacto Comunitário da Nike do Brasil. Alice, nos Jogos Olímpicos do Rio, vocês investiram na plataforma Vem Junto para mobilizar os não atletas. Qual balanço você faz dessa iniciativa? Acho que foi uma iniciativa excelente, que ainda está, né, em andamento, e a proposta era a gente convocar a população carioca a praticar esporte, a participar do esporte e a se somar, né, enfim, todos nós aos atletas, enfim, todos nós seremos atletas. Acho que um rápido balanço, assim, a gente teve
mais de 1.000 eventos criados, né, enfim, de variados esportes, não só de corridas, né, enfim, no Brasil inteiro e não apenas no Rio de Janeiro. E a gente teve mais de 20 mil usuários, né, enfim, nessa plataforma, criando eventos, praticando esporte, comentando esporte, criando comunidades realmente em torno da atividade física no país. E eu acho que foi um balanço, a gente considera um balanço extremamente positivo, enfim, de chamar a atenção da população para a importância do esporte, para a inspiração que isso traz para a vida de todo mundo. E a gente espera que todas essas pessoas continuem, né, enfim, praticando esporte e convocando outras pessoas para vir junto com a gente nessa jornada. Mas o carro-chefe, né, Alice, foi pelo menos em princípio a corrida, né? Por que a escolha dessa modalidade esportiva? Bom, a corrida ela é um esporte que é a base de todos os outros esportes, né? Então, quando a gente joga futebol, a gente tem que correr. Quando a gente joga basquete, a gente tem que correr. Quando a gente, né, enfim, todos os outros esportes, eles usam fundamentos, né, da corrida. E a Nike nasceu do esporte da corrida, né? Esse é o nosso DNA. Nós nascemos a partir de um treinador de corrida, de atletas de corrida no mundo, né? Enfim, nós somos o líder de corrida. E a partir da corrida foi que a gente chegou em todos os outros esportes e chegou nesses outros esportes com essa preparação que a corrida nos deu. Então a gente acredita que seria que esse seria um caminho excelente para ajudar as pessoas a entrarem no mundo esportivo de uma forma mais completa. Tradicionalmente uma porta de entrada, né? A gente falou muito aqui, vem falando aqui ao longo do programa, da importância, esse é o trabalho particularmente do seu núcleo aí de impacto comunitário da Nike no Brasil, né, de facilitar o ingresso, né, a inclusão, não só de crianças e adolescentes, mas de uma forma geral das pessoas, né, dos brasileiros, ao esporte, né, o esporte como aí um instrumento de inclusão social. Alice, mas eu queria que você distinguisse aí, diferenciasse. Eu sei que essa e outras iniciativas, elas têm aí, uma referência, né, comum no mundo, inclusive a ONU, né, é uma referência comum. Mas eu queria que você fizesse rapidamente uma distinção, diferenciasse, né, o brasileiro, né, o praticante de esporte, ou o consumidor brasileiro. Que diferenças você nota, você percebe, eu tenho percebido nesse trabalho, em relação ao que a gente observa em outras práticas ou em outras praças do mundo, né? Olha, a gente tem trabalhado bastante focado aqui no Brasil e tem aprendido bastante sobre como, né, enfim, como a criança brasileira, no nosso caso, que é bastante focado no acesso ao esporte, em garantir que essa criança tenha a sua primeira experiência com o esporte. O brasileiro ele é muito apaixonado por esporte, mas a gente tem uma cultura muito forte de futebol, né? E isso muitas vezes previne que a criança brasileira, que o adolescente brasileiro possa conhecer outras modalidades, possa se apaixonar por outras modalidades. E eu acho que os Jogos Olímpicos tiveram um papel muito importante, enfim, acontecendo no Rio de Janeiro e com transmissão para todo o país, de inspirar e de mostrar a diversidade, né, a diversidade de esportes que existem e a diversidade de atletas, enfim, ídolos, né, de uma gama muito grande de esportes. A expectativa, né, um pouco que a gente tem é que isso possa ter inspirado. E o nosso trabalho, inclusive, com as Vilas Olímpicas veio muito nesse sentido, né, enfim, de ampliar o repertório e de garantir que essas crianças possam conhecer outros esportes. É claro, a gente tem barreiras ao acesso, né, aqui no país. A gente tem, né, enfim, muitos casos de dificuldade de transporte, de espaços que estejam pela cidade inteira, né, e que muitas vezes dificultam, mas a questão cultural também é muito grande. No caso do futebol, de um país que tem uma cultura muito forte de futebol, e aqui no Brasil o futebol ainda é muito coisa de menino, isso também se transforma, por exemplo, numa barreira para que as meninas e mulheres, né, enfim, brasileiras possam acessar o esporte, né, ainda visto muito como masculino. Então, quando a gente apresenta uma gama maior, de uma variedade maior de modalidades esportivas, isso também influencia o acesso. O Negócio é Esporte dessa semana recebe a diretora de Impacto Comunitário da Nike do Brasil, Alice Gismonti,
falando um pouquinho da preocupação do investimento da companhia também, né, com a responsabilidade social. Alice, voltando à corrida, né, além do Vem Junto, a Nike também incentiva a corrida por meio do aplicativo Nike Plus Running, né? Qual é o peso na sua avaliação? A gente sabe que hoje o mundo é totalmente digital, né? A gente vive aí completamente conectado aos celulares, aos computadores, aliás, hoje cada vez mais aos celulares, né? Qual é, na sua avaliação, o peso das ferramentas digitais também para engajar os internautas com as marcas? Eu acho que é democratizar, né? Hoje em dia o Brasil ele tem uma penetração muito grande já, né? Felizmente, de smartphones, de internet, de acesso, né? De toda essa parte digital. Então, conseguir estar perto, né? Enfim, dessas pessoas que querem praticar, mas que infelizmente, por exemplo, não tem um treinador, né? Perto, o coach, né? Assim, próximo para auxiliar. O aplicativo ele tem esse papel de incentivar, de inspirar, de motivar, de garantir que essa pessoa tenha um acompanhamento, tenha um monitoramento do seu desenvolvimento no esporte, né, na corrida e em outros esportes. Então, acho que principalmente o papel de democratizar, de estar perto, né, e de acompanhar a evolução. Tem um outro papel bastante importante também, que é o de criar comunidade, né, ao redor do esporte. Então, a pessoa sentir que ela não está sozinha, né, não só com o seu acompanhamento técnico, né, de treinador, mas também dos seus amigos, trazer os seus amigos para correr junto, trazer, enfim, o amigo pode curtir a corrida e incentivar também essa continuidade, né, e esse desenvolvimento. Acho que o aplicativo tem um papel bem grande na evolução de cada pessoa como atleta, né, atleta do dia a dia ou mesmo atleta profissional em muitos casos. A gente sabe também que a expansão da corrida de rua como modalidade, né, veio, entre outros fatores, também desse impulso tecnológico que permitiu que as pessoas pudessem formar grupos, né? A gente percebe que os grupos de corrida também se proliferaram e ajudasse a modalidade a ser, como indicam as pesquisas, a que mais tem crescido aí nos últimos anos. Uma curiosidade falando nisso, Alice, como é que é a sua relação com o esporte? Você corre, tem algum esporte de preferência? Como é que é a sua rotina esportiva? A minha preferência são dois esportes, natação e ciclismo. São os dois esportes que eu mais gosto de praticar. Eu não sou corredora, eu caminho com alguma frequência, mas a minha preferência mesmo é a água e a bicicleta. Se incluir mais aí a corrida, é uma triatleta, né? Exatamente. Quem sabe um dia aí virar uma Fernanda Keller da vida. Para a gente fechar, então, Alice, eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com a diretora de Impacto Comunitário da Nike no Brasil, Alice Gismonti. Para a gente fechar, Alice, falamos aqui muito das iniciativas, das ações realizadas pela Nike ao longo desse ano, né, do ano passado também. Temos aí agora, vamos dizer assim, um hiato de grandes eventos, já que, na verdade, não chega a ser um hiato, né? Mas é que nós tivemos, ao contrário, aqui no Brasil, recentemente, né? Pelo menos desde os Jogos Pan-Americanos em 2007, uma sequência de eventos esportivos, culminando aí com a Copa do Mundo em 2014, com os Jogos Olímpicos nesse ano de 2016, e agora fica um pouquinho mais, vamos dizer assim, leve, né? A realização desses grandes eventos, mas temos, evidentemente, ainda aí grandes competições acontecendo, o futebol brasileiro que sem dúvida nenhuma chama a atenção e tem a participação, né? Mas a gente tira um pouquinho o pé do acelerador. Mas para fechar, o que a gente pode esperar aí para o próximo ano de investimentos da Nike na responsabilidade social e associada ao esporte? Já tem algum projeto que você possa adiantar para o ouvinte do Negócio Esporte aqui em vista? Olha, nossos investimentos são sempre de longo prazo, né? Então, até como pensando a própria palavra legado, né? Quando a gente pensou nesse projeto de legado junto à cidade do Rio de Janeiro, a gente pensou num projeto de 5 anos, né? Então, a gente já está dando continuidade a esse projeto. A gente começou antes e vai terminar muito depois, né? Então, o investimento com as Vilas Olímpicas, ele segue a todo vapor. A gente acabou de treinar novamente 600 professores, segue com a doação de materiais, segue com ativações e, enfim, eventos acontecendo nas vilas. O nosso próximo evento, inclusive agora, vai ser no início de 2016, ainda não tenho
de 2017, desculpa a data, mas é a reinauguração da Vila Olímpica de Mato Alto, na região de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E, enfim, todo esse projeto continua, assim como os nossos investimentos, em ONGs, junto à ONU, né, para dar escala. A gente está finalizando agora o projeto piloto de escolas ativas, então no próximo ano a gente vai ter a ONU como parceira para buscar novas oportunidades de escala desse projeto em outras esferas. Eu acho que, enfim, essa é a expectativa que a gente tem depois dessa década de esporte, né? Assim, a gente teve uma série de eventos acontecendo que inspiraram a população, inspiraram as crianças a conhecer o esporte, a praticar esporte. A Nike, a gente acredita que a gente fez o nosso papel em criar oportunidades, em criar essas parcerias, e a gente espera que a partir dessa década, né, enfim, outras empresas, enfim, e instituições também se inspirem e também continuem investindo no esporte, que a gente viu aí o momento do esporte de elite, mas acho que deu para entender o potencial e o poder que o esporte tem de transformar, seja uma criança, uma comunidade, uma cidade ou um país inteiro. Então, a gente espera aí pelos próximos anos que os investimentos continuem, aumentem, e da nossa parte segue o compromisso com todos os projetos que a gente iniciou. Muito bem, aqui a gente do Negócio Esporte também torce para que novas parcerias público-privadas, novas iniciativas nesse sentido de potencializar o esporte como um vetor de transformação na vida das pessoas, possa aí, vir acompanhando um legado olímpico, até para a gente não desperdiçar, né, aquilo que todo esse ciclo, né, que se desenvolveu na última década, vamos dizer assim. Muito bem, e agora está na hora do nosso Apito Final. E no nosso apito final de hoje, com a Alice Gismonti, diretora de Impacto Comunitário da Nike. Começo, Alice, perguntando a você sobre uma jogada de mestre. Bom, eu acho que essa parceria com as Vilas Olímpicas que a gente fez como projeto de legado pelos próximos 5 anos seria a nossa jogada de mestre. Uma bola fora, Alice. A geração de crianças de hoje, que é a menos ativa de toda a história, essa epidemia de inatividade física que existe hoje. Realmente é impressionante, tem que botar a garotada para correr, para andar, para praticar esporte. Alice, uma zebra. Eu pensei, mas eu não tenho uma zebra para te falar. Assim, eu acho, a zebra que eu queria era o Flamengo campeão 2016 no Campeonato Brasileiro, mas não é mais possível. Vou ficar te devendo essa. Para a gente fechar, Alice Gismonti, diretora de Impacto Comunitário da Nike no Brasil. Uma aposta. Dobrar o número de crianças que utilizam as Vilas Olímpicas pelos próximos 5 anos, a partir dessa parceria que a Nike está fazendo com a Prefeitura. Maravilha! A gente quer muito aqui agradecer, então, esta semana a participação no Negócio Esporte da diretora de Impacto Comunitário da Nike do Brasil, Alice Gismonti, falando para a gente um pouquinho dessas iniciativas sociais, né, no mundo do esporte. Alice, muito obrigado pela sua participação aqui no Negócio Esporte. Parabéns, sucesso aí para as iniciativas, para as próximas iniciativas, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, Caralta. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada aos ouvintes que estiveram conhecendo um pouquinho aí mais da história. E estamos aí. Muito obrigada. Maravilha. A gente agradece aqui, então, mais uma vez, a participação da Alice Gismonti, diretora de Impacto Comunitário da Nike do Brasil, nossa entrevistada de hoje aqui no Negócio Esporte. E depois do bate-papo com a Alice Gismonti, agora está na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E na caixinha de surpresas dessa semana, uma semana após final do Campeonato Brasileiro de 2017, a gente então mata mais um pouquinho de saudades, né? Relembrando aí um comercial da editora Panini de 2004 com o inesquecível, né? Como sempre para todos os amantes do futebol, álbum de figurinhas. O comercial relembra o álbum da Panini de 2004 com as figurinhas dos jogadores do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir. Não, esse jogador tem que ficar no meio. Põe o zagueiro em cima. O lateral tem que ficar colado no atacante. Com essas figurinhas a gente tem um time na palma da mão.
Figurinhas oficiais do Campeonato Brasileiro 2004. Os times, os craques, a tabela e muito mais para você colecionar. E você pode ganhar carros, motos, computadores, além de prêmios incríveis na promoção A Show Ganhou. Agora só falta contratar um goleiro. Vamos pra Pan. Figurinhas oficiais do Campeonato Brasileiro 2004. Uma grande jogada da Panini. E eu lembro que você pode ver e ouvir esse e outros destaques da publicidade esportiva garimpados pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. E chegamos ao final de mais uma edição de O Negócio é Esporte, que teve a produção de Juliana Reigosa e a edição de João Guilherme Lacerda. O Negócio é Esporte dessa semana encerra ao ritmo ainda, já que falamos aí do legado dos Jogos Olímpicos, a gente encerra o programa de hoje ainda no ritmo do legado olímpico, com uma música que foi muito executada este ano e que serviu também para a base do comercial da Coca-Cola na Olimpíada do Rio de Janeiro. Conrad Sewell, Taste the Feeling, é a música que a gente usa aqui para encerrar o nosso programa, um dos últimos desse ano de 2016. O Negócio é Esporte é uma produção da Startcom Comunicação em parceria com o grupo Bandeirantes de Rádio. Curta aí mais um pouquinho do Conrad Sewell, Taste the Feeling, e a gente tem um encontro marcado na próxima semana, sempre com um bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Boa semana para você e até a próxima! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. E nós já estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM, no rádio, tanto no Rio como em São Paulo e também pela internet. Você pode ouvir o nosso programa também pelo aplicativo Band Rádios, do grupo Bandeirantes de Rádio, onde você pode baixar na Google Play Store e na Apple Store. Você pode também ouvir o nosso programa sob demanda, na íntegra, acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br onegocioesporte.com.br. A nossa convidada dessa semana é a diretora de Impacto Comunitário da Nike do Brasil, Alice Gismonti, falando um pouquinho sobre a importância do marketing esportivo, do marketing social relacionado ao esporte. Eu lembro que você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil no Twitter, com muitas notícias do marketing esportivo. Anote aí, twitter.com/onegocioesporte. Antes da gente retomar o papo com a Alice Gismonti, a nossa convidada dessa semana, a Alice, que é diretora de Impacto Comunitário da Nike do Brasil, vamos antes a elas, as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. De saída do Fluminense, o atacante Magno Alves, de 40 anos, lançou a biografia Magno Alves, o menino de Aporá que se tornou um dos maiores artilheiros da história. O livro, escrito por Gustavo Pena, detalha a trajetória do magnata, como ele é chamado pelos torcedores, que saiu do interior da Bahia e virou hoje o terceiro maior artilheiro em atividade no futebol mundial, atrás, só vejam vocês, de Cristiano Ronaldo e Messi. Magno Alves é um dos maiores goleadores também da história do Fluminense, com 124 gols. Com o crescimento do interesse dos brasileiros pelo basquete americano, a Liga de Basquete dos Estados Unidos, a NBA, fechou uma parceria com a Panini para o lançamento de um álbum de figurinhas da Liga no país. O livro ilustrado chega às lojas em 6 de janeiro, com curiosidades, estatísticas da última temporada e informações sobre os principais atletas, em um total de 443 figurinhas. O álbum vai custar R$ 6,90 e o envelope com 5 cromos vai sair por R$ 1,50. A grande novidade é que a NBA e a Panini preparam surpresas aos fãs do basquete que comprarem o álbum, entre elas a possibilidade
de encontrarem versões de cards com pedaços de tecido dos uniformes oficiais usados pelos jogadores, além de autógrafos autênticos assinados pelo próprio pulso pelos astros da Liga Americana. Para comemorar o 9º título nacional, depois de 22 anos sem erguer a taça do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras lança o livro Meu Nome é Enéia, Palmeiras, o maior campeão do Brasil. Assinada por Mauro Betting e Bruno Elias, a publicação das editoras 11 Cultural e Zinerama reúne depoimentos e fotografias da conquista desse ano e conta também a história dos 8 títulos anteriores. Para os profissionais com nível superior, empreendedores, executivos e administradores interessados em negócios esportivos, a Trevisan Escola de Negócios oferece em São Paulo o curso MBA Gestão e Marketing Esportivo. As aulas vão capacitar os executivos para atuarem no campo do entretenimento esportivo, que movimenta 121 bilhões de dólares por ano, equivalente a 403 bilhões de reais, considerando os gastos com patrocínio, bilheteria, direitos de transmissão, arenas e também os produtos licenciados. Previsto para começar em março de 2017, o curso terá duração de 12 meses e 480 horas de conteúdo e será realizado no bairro da Luz, em São Paulo. Os interessantes devem passar primeiro por uma seleção que inclui análise de currículo e uma entrevista. E depois das notícias do marketing esportivo, a gente retoma hoje a conversa aqui com a diretora de impacto comunitário da Nike do Brasil, Alice Gismonti. Ela está esclarecendo aí um projeto, né, em parceria com a Prefeitura do Rio e com outros parceiros. Aí é uma iniciativa aí clássica, um modelo clássico de iniciativa público-privada, né, com as 22 vilas olímpicas no Rio de Janeiro. Ela conversava aqui e detalhava como é que está esse projeto. E eu queria seguir ainda nesse ponto, pedindo para a Alice detalhar também outros parceiros que entram nesse grande projeto, cujo objetivo é melhorar o acesso e a experiência das crianças com o esporte. Eu lembro que a célula, né, digamos assim, que cultiva talentos e que dá acesso ao esporte muito no Brasil, é o clube, né? Mas em outras praças no mundo, as escolas e universidades exercem um peso maior, têm um peso muito maior. E vocês têm uma parceria nesse sentido também com a PUC, né? No caso da revitalização da Vila Olímpica Clara Nunes. Vocês pretendem ampliar, né, esse modelo de parceria com escolas e com universidades, até para potencializar, né, as instituições de ensino também como instrumentos de um melhor acesso, uma experiência da criança com esporte? Sim, a gente tem, falar um pouquinho, né, primeiro do projeto e de como essas instituições têm sido parceiras nossas, né? Então, nesse projeto das Vilas Olímpicas no Rio de Janeiro, a PUC é uma das instituições responsáveis por gerenciar uma das vilas, na Vila Olímpica Clara Nunes, em Acari. A gente tem organizações sociais que cuidam de outras vilas, né, em alguns casos de mais de uma vila. E a Nike trouxe para esse projeto a parceria do Instituto Esporte e Educação, que é um instituto aí com 15 anos de experiência, né, em treinamento e formação de profissionais do esporte, de professores de educação física, de monitores esportivos, para oferecer essa melhor experiência de inclusão e de acesso, em especial para as crianças. Eu concordo com você, assim, o campo, né, enfim, do acesso ao esporte ainda tem muito para crescer no Brasil. A gente, infelizmente, ainda não tem, né, enfim, um modelo mais consolidado, né, no que diz respeito ao esporte dentro da escola ou dentro das universidades, como a gente vê em alguns outros países. A gente tem os clubes hoje como essa porta de entrada no caso do esporte de rendimento, né, mas a gente tem muitas iniciativas positivas para esse acesso, né, infelizmente ainda muito pulverizadas e não dentro de um sistema. Então, as Vilas Olímpicas no Rio de Janeiro são um exemplo disso, né, enfim, de como se pode criar uma política pública na cidade inteira
voltada para o esporte nas suas 3 dimensões, né? Enfim, no acesso, na parte educacional, na parte comunitária ou de participação para toda a família, e que em alguns casos também revela talentos e treina, né? Enfim, atletas de ponta. Acho que exemplos como esse devem ser seguidos, né? Enfim, em outras cidades, em outros espaços, e a gente entendeu que a Nike tinha, sim, né? Enfim, oportunidade de apoiar e de melhorar, enfim, esse projeto como um todo. A gente tem, só falando um pouquinho da parte de escolas, né? Enfim, a gente tem uma outra parceria também no Rio de Janeiro com a Secretaria Municipal de Educação para levar a atividade física para dentro da sala de aula, né? Com formação de professores para que eles possam ensinar com essa parte lúdica e essa parte motora também. Os estudos também comprovam que quando a criança aprende, né, envolvendo mais de um dos sentidos, ela aprende melhor, ela retém melhor o conhecimento. Então, a gente vem trazendo essas experiências de outros países e, em muitos casos, desenvolvidas aqui no Brasil também, para parcerias que possam demonstrar, né, enfim, o poder, o potencial da atividade física e do esporte e inspirar, né, outras empresas, outras instituições a também investir nesse modelo e a também formar parcerias nesse sentido. No caso do Escolas Ativas, né, que é um projeto que a gente vem desenvolvendo nos últimos 3 anos no Rio de Janeiro, em 12 escolas municipais, a gente conta com a parceria da ONU, que acabou agora de sistematizar todas as metodologias, todas as aulas que foram desenvolvidas e construídas ao longo desses 3 anos, e essas publicações vão estar à disposição e gratuitas a partir do ano que vem, para que outras prefeituras, outras secretarias e outras instituições possam aplicar se tiverem interesse, né? Então, parcerias multissetoriais fazem essa possibilidade de se criar projetos, não apenas projetos, mas programas mais sistêmicos que, enfim, elevem o potencial da atividade física. Por falar em parcerias multissetoriais, né, essa inspiração, né, como você falou, para provocar transpiração, né, também em outras empresas, né? E ainda falando de parcerias, entre os anos de 2009 e 2011, a Nike realizou aí, vocês realizaram um prêmio chamado Nike Sport pela Mudança Social, né? Que tinha o objetivo de identificar instituições de ensino superior com iniciativas capazes de gerar ideias aí na sociedade. Vocês pensam ainda em retomar esse projeto? Como é que ficou isso? Esse projeto foi realizado em parceria com a Rede Esporte pela Mudança Social, que é uma rede de instituições focadas, né, enfim, no acesso ao esporte em todo o Brasil, que a Nike ajudou a fundar ainda em 2007, também em parceria com a ONU. E o prêmio foi uma iniciativa focada em identificar nas universidades esse potencial. A gente hoje tem outras iniciativas acontecendo dentro da rede, mais focadas em organizações não governamentais, né, organizações comunitárias. As universidades são uma possibilidade para elas podem participar também, ele só não está exclusivamente focado no setor da universidade, né? Mas a gente tem inúmeras iniciativas que acontecem nesse sentido. Nesse momento, por exemplo, a gente está fechando uma parceria com a Fevale no Rio Grande do Sul, né, na cidade de Novo Hamburgo, para desenvolver um projeto lá nessa cidade também focado em acesso ao esporte. Então, a capacidade da universidade de agregar conhecimento acadêmico, né, enfim, e de qualidade para esses programas e o potencial, principalmente de sistematizar metodologias e de disseminar, ele é super importante. A gente teve, no momento do lançamento do relatório, né, da estrutura desenhada para o movimento, ou Designed to Move, uma parceria muito grande com a USP, né, aqui em São Paulo,
e outras universidades, agora com a PUC, né, embora não com o Departamento de Esporte, mas com o Departamento de Serviço Social em Acari, a gente vem vendo, vem observando, né, o quanto que esse conhecimento acadêmico e essa expansão extramuros, né, assim, das universidades traz de benefícios para as comunidades e para a população. Claro, esses esforços, né, Alice, essas competências devem ser mesmo integradas, coordenadas, desde a iniciativa privada, como a Nike, né, passando pelas instituições de pesquisa e ensino, até as organizações não governamentais. A gente falou muito aqui, você que é diretora de impacto comunitário da Nike do Brasil, Alice, a gente falou aqui muito das vilas, esse projeto aí que engloba as 22 vilas olímpicas do Rio, e nem pode ser diferente, porque ainda estamos aí no resquício da Olimpíada, dos Jogos Olímpicos, mas esse núcleo, né, de impacto comunitário que desenvolve aí, programas, iniciativas para ampliar, melhorar o acesso e a experiência da criança com o esporte, eu queria que você fizesse também aí traçasse aí um panorama de outras ações, de outras iniciativas, além dessas que você já detalhou, mais propriamente das vilas olímpicas, né? Fizesse um rápido balanço aí do que vocês têm feito nesse núcleo de impacto comunitário. Ok. Bom, posso começar um pouquinho dando uma rápida introdução. Enfim, o nosso foco, né, nessa área de impacto comunitário é sempre a criança de 7 a 12 anos e a primeira experiência que ela tem com o esporte, em função dos estudos que demonstram que essa é a idade em que a criança está desenvolvendo as habilidades motoras, né, e que a experiência que ela tem nessa idade é fundamental para ela carregar esse hábito saudável de atividade física para o resto da vida. Então, nesse sentido, a gente apoia desde instituições de pequeno porte em uma comunidade até programas mais amplos como esse das vilas que eu citei. Um programa que talvez o parceiro de mais longa data que a gente tem no Rio de Janeiro é o Instituto Bola para Frente, que trabalha no Complexo do Muquiço, em Guadalupe, fundado pelo Jorginho, né, tetracampeão de futebol, que nasceu e cresceu nesse bairro e fundou lá o Instituto Bola para Frente, que tem como missão um placar social mais justo por meio do esporte. E a Nike apoia desde a fundação do Instituto, seja com doação de material esportivo, com a realização de projetos, reforma das instalações esportivas do Instituto Bola para Frente, e o Bola foi um parceiro fundamental também no desenvolvimento de algumas metodologias e alguns modelos que a gente posteriormente aplicou em outros projetos, como, por exemplo, esse projeto das escolas, porque eles têm uma filosofia, digamos, né, de levar a sala de aula para o campo e o campo para a sala de aula. Então, bastante conectado com a questão educacional. Então, o Bola para Frente atende hoje, né, quase 1.000 crianças no Complexo de Guadalupe, está lá há 15 anos, e nós temos sido parceiros há bastante tempo. Um outro projeto no Rio de Janeiro que eu destacaria seria o Coletivo Brisa, que é um projeto em Irajá, que oferece aulas de skate gratuitamente para crianças, né, e essa iniciação no projeto de skate. Aqui em São Paulo, a gente tem uma parceria também desde 2009 já com o projeto Vida Corrida, que foi fundado pela Neide Santos, uma ex-maratonista, que tem uma história de vida aí, bastante marcada pela criminalidade, pela violência no bairro do Capão Redondo, em São Paulo, e que decidiu mudar a história daquele bairro por meio da corrida. E nós temos sido parceiros desde o início também dessa trajetória da Neide. E ela tem um trabalho bastante focado em meninos e mulheres naquela comunidade, e por meio da corrida ela consegue elevar a autoestima, né, enfim, e garantir uma melhor qualidade de vida para quase 500 pessoas, 250 crianças e aproximadamente quase 200 mulheres na comunidade do Capão Redondo.
Maravilha, eu lembro que a gente conversa essa semana no Negócio Esporte com a diretora de Impacto Comunitário da Nike do Brasil, Alice Gismonti. A gente faz mais um rápido intervalo e já estamos de volta aqui no rádio, pela Bradesco Esportes FM e na internet no nosso site www.onegocioesporte.com.br. Não sai daí que a gente volta já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM.